Tudo bem com vocês? É uma honra para mim estar aqui. É uma honra e um nervosismo também. Se você for olhar qualquer instrução de oratória, você vai saber que você nunca deve chegar falando que você está nervoso. Então, aqui eu vou quebrar a primeira regra e falar que estou nervosa de falar com vocês. Mas creio que o Senhor tem algo para a gente nessa noite e espero que eu seja usada por Ele mesmo para tocar o coração de vocês. Eu queria começar lendo 1 Timóteo, se você puder abrir na sua Bíblia, em 1 Timóteo 4, 7, por favor. Nós vamos ler juntos. Deu para abrir? Lá em 1 Timóteo fala: exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida presente e da que há de vir. Exercita-te a ti mesmo em piedade. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço porque o Senhor é um Deus gracioso, um Deus cuidadoso. Muito obrigada, Deus, porque a gente tem a oportunidade e o privilégio de nos reunirmos como igreja para aprender mais do Senhor, para escutar a sua voz. Que o Senhor, nessa noite, nos confronte, que o Senhor nos transforme, Deus, que o Teu Espírito Santo haja nos nossos corações e que essa palavra encontre terra fértil no coração de cada um que está aqui, Deus, que venha frutificar mesmo. Que não seja apenas uma palavra que a gente escuta e vai embora e esquece, mas que isso possa trazer realmente o impacto nos nossos corações, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Gente, quem aqui já teve a experiência de querer aprender uma coisa nova, uma língua, um hobby, um esporte, algo desse sentido, mas sempre fala, nossa, eu estou tão sem tempo, quando eu tiver um pouco mais de tempo, eu vou pegar para fazer isso, eu vou aprender inglês, mas agora está tão corrido, se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu ia investir nisso, eu ia começar a correr, eu ia ser uma corredora que vocês não têm noção. Se eu tivesse mais tempo, eu ia aprender violão, o violão lá parado no seu quarto, mas, pô, estou tão sem tempo. Eu acho que todo mundo já passou por isso. Eu, definitivamente, até porque eu sou uma pessoa assim, que não posso ver nada, que acho incrível, quero fazer. E a gente passa por isso, de querer fazer coisas, mas não encontrar tempo para aquilo. E, assim, as consequências da gente não conseguir investir tempo em coisas assim, talvez sejam consequências relativamente pequenas. Talvez uma consequência profissional ali, porque você não aprendeu inglês, né? Mas coisas relativamente pequenas. Você não vai ser o corredor, não vai postar a foto da sua maratona lá no Instagram. Mas a consequência da gente não investir tempo na nossa vida espiritual, ela é eterna. Se a gente não investe tempo nas nossas disciplinas espirituais, a consequência não é só aqui na Terra, mas ela também é uma consequência eterna. E o que eu queria trazer um pouquinho para vocês hoje é a ideia de que, quando a gente vive nessa rotina tão corrida né, o tempo todo... Não sei se estão querendo falar comigo? Não? Tá, foi mal. E nessa rotina tão corrida e de não tenho tempo, nossa, e tem tanta coisa para fazer, isso, na verdade, é viver uma vida de impiedade. Quando a gente pensa na palavra ímpio, talvez a gente pense muito em pessoas que não são cristãs, né? Eu não sou ímpia, eu sou cristã, eu acredito em Deus. Mas tem um autor que eu gosto muito, que ele fala que viver em piedade é viver uma vida que a gente não pensa em Deus, é viver o nosso dia a dia de maneira que a gente não presta atenção em Deus. Então, eu acordo de manhã, e aí eu já penso, meu Deus, estou atrasada, eu preciso tomar um banho, aí você toma banho e vai para a escola, ou para a faculdade, ou para o trabalho, naquela correria, e pega trânsito, e aí chega lá, e aí se estressa com o colega, e aí faz piada, ri, chega na hora do almoço, faz uma oração, né? Deus, obrigado por essa comida, nos abençoe o resto do dia, em nome de Jesus, amém. Volta para a tela do computador, volta, às vezes, para o TikTok, para o Reels, vive seu dia, chega de noite já exausto, toma um banho, come alguma coisa, faz uma oração, aí não, tem que ler a Bíblia aqui, né, e tal, às vezes nem isso, vai dormir, no outro dia repete a mesma coisa. Isso, gente, é uma vida vivida de forma ímpia. Por quê? Porque a gente está vivendo uma vida em que a gente não passa o nosso dia pensando em Deus, o nosso dia considerando Deus. Isso faz sentido para vocês?
Ou seja, por mais que a gente viva uma vida, talvez aparentemente certinha, nossa, eu sou cristã há muito tempo, eu não bebo, eu não fumo, eu não falo palavrão. Bom, só quando tem jogo de futebol, mas esse a gente dá uma relevada. E eu faço as coisas meio que certinhas assim. Gente, você pode estar vivendo a sua vida assim e mesmo assim estar vivendo uma vida ímpia. E aí a primeira coisa que eu queria te falar aqui, de cara, é que viver uma vida cristã não é apenas não pecar. Viver uma vida cristã não é apenas não pecar. Eu sinto que, às vezes, a gente foca tanto no não pecar, ou deixar de fazer coisas que desagradam a Deus, que, às vezes, a gente esquece que nós precisamos fazer coisas que agradam a Deus. Às vezes, a gente está tão fixado naquele pecado que a gente não consegue largar, e porque, nossa, eu preciso ir no culto, porque se eu não for no culto, vão ver que eu não estou tão compromissado com a igreja, então eu meio que preciso ir. E a gente vive uma vida que, mesmo que a nossa intenção seja não pecar ou fazer as coisas certas, a intenção por trás disso, muitas vezes, é o nosso próprio ego. É a gente querer estar diante de Deus com um sentimento um pouquinho melhor. Nossa, essa semana eu li a Bíblia todos os dias. Então, você se sente um pouquinho mais merecedor de falar com Deus, um pouquinho mais merecedor de vir aqui na frente e dar o louvor, fazer o louvor. A gente se sente bem. E isso, gente, é a gente estar procurando atitudes externas nossas, mas que tem uma intenção que está focado em nós mesmos. Isso também é viver uma vida ímpia. Ou seja, podemos ler a Bíblia, podemos orar, podemos fazer várias coisas que parecem coisas muito cristãs, e mesmo assim estar vivendo uma vida distante de Deus, uma vida que não está centrada em Deus, uma vida em que eu não penso em Deus todos os momentos da minha vida, do meu dia. Eu gosto muito quando a Bíblia traz a ideia de Deus como luz, quando traz referência à luz na Bíblia. E lá em João, se você quiser abrir João 1, a gente tem um dos começos de livros mais bonitos da história, assim, na minha humilde opinião. E João vai começar o livro dele, o evangelho dele, assim. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para dar testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ele não era a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Então, a gente aqui tem a imagem de Deus como a luz, Deus como quem ilumina, Deus como quem ilumina a todo homem que vem ao mundo. E a gente também tem a imagem de João, que não era a luz, mas ele estava ali para testificar daquela luz. Né? E aí, lá em Efésios 5:8, Paulo nos fala também, um versículo que também traz essa ideia de luz, e ele fala: porque em outro tempo eram trevas, mas agora luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então, aqui a gente vê muito claramente como que, se a gente é filho da luz, se a luz iluminou o mundo, que Jesus veio como a luz do mundo, e nós fomos feitos para testificar dessa luz, que nós somos filhos dessa luz, nós precisamos andar como filhos dessa luz. Lá em Efésios também vai falar para a gente andar de maneira digna da nossa salvação. Ou seja, o que Deus está falando com a gente através disso? Ele está, basicamente, chamando a gente para viver de forma coerente, para viver de acordo com aquilo que a gente crê. Então, se eu acredito que Jesus veio na Terra, morreu por mim, me alcançou, me trouxe salvação, que eu fui resgatada de um reino de trevas e trazida para um reino de luz, eu preciso viver conforme isso, eu preciso viver andando nessa luz. E ainda nessa temática, eu gosto muito, eu tenho uma imagem mental, assim, na minha cabeça, de como que é estar diante da presença de Deus. E essa imagem mental é basicamente o que eu sinto, assim, né? Não sei se vai fazer sentido para vocês. Mas eu sinto que estar diante de Deus é a gente estar, eu me sinto, estando completamente nu, diante dessa luz,
que é uma luz que me cega por completo, uma luz forte em um nível que me transpassa e que eu consigo ver todas as minhas veias, todas as minhas artérias, os meus órgãos, o meu coração, e que Deus consegue me escrutar, Ele consegue me sondar por completo. Ele sabe cada pensamento, Ele sabe cada detalhe do meu corpo, Ele sabe quantos fios de cabelo, e Ele me vê por completo, e eu estou diante dessa luz que praticamente me cega e assim, completamente à mercê dessa luz, né? E aí, Cristo nos chama para viver de forma coerente, viver de acordo com ser tirado desse reino de trevas e ser trazido para esse reino de luz, estar diante da luz que ilumina todos os homens. E aí, gente, viver em coerência é o contrário de viver em hipocrisia, né? Vocês já devem ter escutado essa palavra. E aí, gente, eu sou uma pessoa hipócrita. Não sei se vocês sabiam, mas eu sou uma pessoa hipócrita e acho que a maioria daqui também é. Então, eu sou uma pessoa que costuma se estressar no trânsito. Eu sou meio apressadinha, e aí tem um ser humano devagar na minha frente, automaticamente estou estressada, né? E aí é assim, meu Deus, meu filho, o radar é de 60, não é de 40. Pelo amor de Deus, está passeando. Eu fico estressada. Coisa de Xavier. Só que, se eu estou dirigindo, raramente isso acontece, mas se eu estou dirigindo tranquila, de boa, na minha, e tem um apressadinho atrás de mim, que faz show e ultrapassa e sai correndo, eu fico assim, uai, meu filho, o que é isso? Está com pressa a pista da esquerda aqui para você? E acho, ou seja, o que acontece? Eu acho que eu estou sempre certo. Eu sou uma pessoa hipócrita. Isso é um exemplo, mas viver em hipocrisia é você ter medidas diferentes. A sua crença, ou o que você crê, ou o que você pensa, mudar de acordo com a situação que você está vivendo. E Deus não nos chama a isso. A hipocrisia é uma das coisas mais trabalhadas no Novo Testamento. A gente vê Jesus diversas vezes confrontando os fariseus pela hipocrisia deles. Não vivam de acordo com o que vocês falam, né? E aí os fariseus tinham muito disso, de ter uma aparência muito bonita no exterior, mas o interior não correspondia com aquilo, né? E aí o Leonard Ravenhill, ele é um pastor e um teólogo. Ele tem uma frase que também me impacta muito, e ele diz: nesses tempos sombrios, o mundo dorme na escuridão. E a gente escuta isso e fala, nossa, é verdade, né? O mundo dorme na escuridão. Olha só, a gente vê a crise ética, moral que a gente vive, a gente vê tanta maldade, a gente vê as estatísticas por aí do Brasil e do mundo, e é algo assim, realmente sombrio, né? Mas ele continua a frase e ele fala, enquanto a igreja dorme na luz. Você tem dormido na luz? Você está diante dessa luz que nos cega e que nos compreende por completo, e você tem dormido nessa luz? Em vez de andar como filhos da luz? Deus nos chama para andar de maneira digna da nossa salvação. Se nós cremos em algo, nós precisamos andar de acordo com aquilo. Se eu creio que a salvação de Cristo é tão grande e tão misericordiosa e me tirou de um buraco de lama e me trouxe para um reino da luz, eu preciso viver de acordo com isso. Eu preciso viver no meu dia pensando em Deus, eu preciso acordar pensando nele, eu preciso dormir pensando nele, eu preciso passar o meu dia falando sobre ele, eu preciso compartilhar o que ele fez na minha vida com as pessoas ao meu redor, eu preciso agir conforme Jesus agia. Isso é andar de acordo com a nossa salvação. E aí, beleza, Aninha, você falou o que é impiedade, né? E falou também que a gente meio que vive de forma ímpia, e eu não estou me isentando disso, gente. Essa palavra, primeiramente, é para mim. Deus ministrou muito ao meu coração. Então, a gente muitas vezes vive de maneira ímpia. Então, o que é a piedade em si? E aí, o Jerry Bridges, ele é um autor que eu gosto muito, e ele vai falar para a gente o que é piedade. A piedade, no Novo Testamento, no seu sentido original, ela vai trazer uma ideia de devoção. Então, ele vai falar que a piedade é uma atitude pessoal para com Deus que resulta em atitudes agradáveis a Ele. Então, a ideia de piedade pode ser definida como uma profunda devoção ao Senhor. Então, a piedade não vai dizer, primeiramente, sobre atitudes exteriores, né, o que a gente faz, mas sobre um estado de espírito, um estado de profunda devoção a Deus. E aí ele vai falar
que a piedade, além de ser isso, de profunda devoção, de estar concentrado em Deus, de gastar os nossos dias para Deus, de estar 100% do nosso tempo conectado com Deus, ele vai falar que a piedade tem 3 características essenciais. Ele vai falar que a piedade diz respeito ao temor de Deus, ao amor de Deus e ao desejo de Deus. Bom, o que é o temor a Deus? Ah, Aninha, mas eu não tenho que ter medo de Deus. Deus me fez filho dele, lá em 1 João 4:18, eu acho, fala que o amor perfeito lança fora todo medo, e Deus me fez amigo dele, e eu deito no colo de Deus e eu faço carinho na barba dele. Ok, nós fomos feitos amigos e filhos de Deus, sim, mas isso não isenta a parte de temor, do temor que a gente precisa ter a Deus. O que é temor a Deus? Sabe quando você faz uma trilha? Quem aqui já fez trilha? Bastante gente. Quando você faz uma trilha e você chega lá no topo, e aí lá do topo você olha e fala, meu Deus, que vista linda. Você se sente pequeno diante daquilo. E você tem uma admiração absurda daquilo. Mas você não quer chegar na pontinha do penhasco ali na beiradinha, não, porque você tem medo daquilo. Você tem medo daquilo. Você admira, mas você tem medo. O nosso temor a Deus é algo nesse sentido. A gente admira a Deus, a gente vê como Deus é completamente imensurável, como Ele é completamente santo, como Ele é grandioso, e a gente admira isso, e a gente teme isso, porque Ele é um Deus completamente santo, e eu sou um pecador completamente miserável. Então, a gente teme a Deus, mas a gente admira a Deus. O segundo, o amor de Deus, o amor a Deus. Então, a gente vê esse Deus grandioso que está lá, e a gente... Não sei se já tiveram a experiência de deitar, não aqui em BH, né, nesse céu poluído, mas num lugar que não tem poluição visual, deitar à noite e olhar para o céu estrelado. Gente, isso causa uma sensação de eternidade dentro da gente olhar e ficar... O que está por trás disso? O quão grande é esse meu Deus? E Ele é esse Deus grande, e esse Deus magnífico que a gente vê, principalmente no Antigo Testamento, assim, mas Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que decidiu enviar seu Filho. Ele se tornou criatura. Ele sofreu, ele teve que ir ao banheiro, ele teve que lidar com cair no chão, ralar o joelho. Ele veio, ele se fez homem. E Ele nos amou, Ele fez isso por amor a nós. E a gente olha para esse Deus que, além de grandioso, é pessoal e que nos ama de forma pessoal, e a gente ama esse Deus. Como a gente consegue olhar para um Deus que é o próprio amor e não amar a Deus? E aí parece meio contraditório. Então, eu temo a Deus, mas eu amo a Deus. E é aí que entra o desejo de Deus. A gente teme algo, mas a gente ama aquilo, e aí a gente quer se aproximar dele. A gente tem um desejo por Deus. Então, o que é piedade, conforme a Bíblia? Nós temos a piedade como um estado interior, de completa devoção a Deus, de completo temor a Deus, amor a Deus, desejo a Deus. Então, a piedade, o que a piedade não é? A piedade não é caráter cristão. A piedade é um caráter cristão que brota de uma profunda devoção a Deus. A gente tem pessoas não cristãs que a gente poderia achar que são piedosas. A pessoa é muito bondosa, a pessoa é caridosa, ela é benevolente, ela tem atitudes legais para com os outros. Mas isso não é sinônimo de piedade. Porque a pessoa pode ser uma pessoa caridosa, bondosa, né, e fazer várias coisas para o outro, mas a concentração dela, o foco dela, a disposição interna, pode não estar voltada a Deus. Se ela é uma pessoa não crente, não está voltada a Deus. Ela está voltada a ela mesma, porque às vezes aquilo faz ela se sentir bem, às vezes é até uma compensação pelas as coisas más que ela já fez na vida. Então, a concentração dela, né, para fazer essas atitudes é nela mesma. Ou até não é nela mesma, é no outro. Né? Eu estou me doando para o outro, estou realmente tendo essas atitudes porque eu me preocupo com o outro. Mas também, a concentração e o foco não está em Deus. Então, a gente não pode chamar isso de piedade, conforme a gente está entendendo aqui que piedade é. Ou seja, você pode ler a sua Bíblia, novamente, você pode ler a sua Bíblia, você pode orar, você pode vir na igreja todos os domingos, você pode vir todos os cultos dos jovens, os cultos de oração, você pode ir na cela, você pode fazer tudo e, mesmo assim, não está vivendo uma vida piedosa se o seu estado interno não é de completa devoção a Deus. Se a concentração dessas atitudes não é o Senhor, não é a glória dele.
o William Law, também é um teólogo, ele tem uma frase que eu gosto muito, e ele fala: piedoso é o homem que não vive para a sua própria vontade, ou para o caminho e espírito do mundo, mas para a exclusiva vontade de Deus. Então, ser piedoso é viver para a exclusiva vontade de Deus. Se eu estava morto, completamente morto, e eu fui trazido à vida, eu preciso viver como vivo. Eu preciso viver de forma piedosa. Eu preciso viver de acordo com isso. Eu preciso ter uma completa devoção que me faz ter atitudes conforme aquilo. Está fazendo sentido? Aninha, então tá. Você me falou o que é piedade, você me falou que eu estou vivendo de forma ímpia. Talvez você reflita aí com você mesmo. Como, então, eu posso ter essa devoção profunda diante de Deus? Como que eu crio isso? Porque, sei lá, Aninha, às vezes eu, sinceramente, faço as coisas meio por obrigação, e porque eu sei que eu tenho que estar ali na igreja, meio que por tarefa. E, ai, meu Deus, mais um culto. Nossa, inventaram mais uma coisa, eu tenho que ir na programação. Como que eu crio essa devoção profunda? E aí a gente vai ver que a gente só tem uma devoção profunda a Deus quando a gente conhece a Deus. Não tem como você temer o que você não conhece. Eu estava vendo um vídeo, no TikTok, vou ser sincera com as minhas fontes aqui, tá, galera? Era um vídeo do TikTok de uma menina que ela estava... Como que chama quando você vai para o fundo do mar, assim, ver coral? Mergulho. Ela foi fazer um mergulho. E ela estava nadando, assim, fez o vídeo e tal, e ela estava se divertindo, assim, pura diversão. E aí você abriu os comentários do vídeo e eram tipo assim: meu Deus, ela não tem noção que ela está do lado do peixe mais perigoso do oceano. Não era raia, eu nem conhecia o peixe, mas aparentemente era um peixe ou uma criatura marinha, não lembro mais, extremamente perigosa. E o povo nos comentários surtando, assim, e a menina lá, tipo assim, curtindo a vibe, sabe? Imagino que esteja viva, né, porque postou o vídeo. Mas ela não temia aquilo, ela não tinha medo daquilo, porque ela não conhecia, ela não fazia ideia que ela estava do lado daquela criatura. Não tem como a gente temer algo que a gente não conhece. Não tem como a gente amar algo que a gente não conhece. Você pode até amar a ideia de algo que você acha que é aquilo ali. Tem muita gente cristã por aí que tudo é lindo. Ai, que palavra linda. Nossa, isso aqui é lindo, né? Nossa, que lindo. Mas, às vezes, ela tem uma ideia de Deus que ela acha lindo, que não é o que Deus é de fato. É algo que ela criou na cabeça dela sobre quem Deus é. E, gente, se você ler sua Bíblia... na verdade, se você não tem confrontos ao ler a Bíblia, ou questionamentos da sua fé, ou questionamentos a Deus, talvez você esteja lendo pouco a sua Bíblia. Porque, assim, a gente viu, quem estava no pé de hoje, a gente viu que a Bíblia tem assuntos muito difíceis, assuntos que nos confrontam mesmo, né? E a gente precisa conhecer de forma honesta quem é Deus de verdade, quem é esse Deus que se revelou a nós. Então, não tem como a gente temer o que a gente não conhece, não tem como a gente amar o que a gente não conhece, não tem como a gente desejar o que a gente não conhece. Você pode até desejar algo que você tem ideia do que é, mas talvez não seja aquilo de fato. Quem aqui nunca foi num restaurante ou viu uma coisa assim no Instagram, um doce, e falou assim: meu Deus, eu preciso comer isso, e, nossa, parece tão gostoso. Foi lá, gastou maior dinheiro, comeu e falou: morango do amor. E falou: nossa, era isso? Você estava desejando algo, mas você estava desejando algo que você não sabia o que era. Isso não é um desejo genuíno daquela coisa. Porque depois que você descobriu o que era, você não desejou mais. Então, não tem como a gente desejar algo genuinamente que a gente não conhece. Então, de novo, quais são as 3 coisas que estão envolvidas na piedade, vocês lembram? Temor a Deus, amor a Deus e desejo de Deus. E aí, então, tá, então a gente precisa conhecer a Deus. Mas lá em Romanos 11:33, fala assim para a gente: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Tem como a gente, humano que a gente é, do jeito que a gente é, de fato conhecer a Deus? Talvez não teria como a gente conhecer. Deus é um Deus... Lembra que eu falei da luz que bate na gente, nos sonda e nos conhece nos mínimos detalhes? Nós somos seres escrutáveis. Deus é um ser inescrutável, ele é insondável. A gente não consegue entender por completo os caminhos dele. A Lelê falou aqui
que ela não entende algumas coisas e realmente a gente não vai entender tudo sobre Deus. E talvez a gente nunca entenderia nada sobre Deus. Mas lá em Romanos também fala, em Romanos 1, fala: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Deus, que é um Deus, provavelmente, que a gente nunca conheceria, decidiu se revelar a nós. Ele decidiu vir aqui e ser feito conhecido. Ele teve misericórdia de nós e Ele nos dá a oportunidade de conhecer quem Ele é. A gente vai conhecer tudo sobre Deus? Não, talvez na eternidade. Talvez, na verdade, a gente vai levar a eternidade inteira para conhecer Ele. Mas Deus se revelou, Ele trouxe seu Filho, Ele nos deu exemplo, Ele mostrou quem Ele é um Deus amoroso, um Deus pessoal, e Ele se revela a nós. E nós podemos conhecer a Deus. Nós podemos, de fato, conhecer quem Ele é. Ele se revelou em Jesus Cristo, Ele se revelou na palavra dEle. Ele deixou um livro para a gente conhecer quem Ele é. Nós podemos conhecer a Deus. Tá, e então como que eu conheço a Deus? Qual que é o resultado de conhecer a Deus? Para que eu possa temê-lo, amá-lo, desejá-lo. E aí, talvez até esse momento, o Ismael esteja na cadeira dele assim. Amém, né? Eu pedi para ela falar sobre disciplina espiritual, e ela está falando aqui sobre piedade, eu não estou entendendo nada, mas glória a Deus, né? Aquela coisa, a soberania de Deus, Ele sabe o que está fazendo, etc. e tal. Mas eu vim aqui, de fato, falar sobre disciplinas espirituais. Mas eu não queria chegar aqui e dar para vocês uma lista de coisas que vocês precisam fazer. Ah, porque você precisa ler a Bíblia todo dia, você precisa orar todo dia, você precisa vir ao culto, e você precisa fazer caridade, e não sei mais o quê. E é isso, cumpra, eu sei que é difícil, mas você tem o Espírito Santo, e é isso aí. Eu não queria trazer simplesmente uma lista de coisas, mas eu queria trazer esse entendimento de que a gente precisa viver de acordo com quem nos chamou. E aí, gente, aqui não existe mais falta de tempo, não existe mais se eu tivesse mais tempo, porque não é uma tarefa, preciso ler minha Bíblia, preciso orar. Isso é algo que vem de dentro, eu tenho uma completa devoção a Deus, eu preciso conhecer esse Deus que me salvou, eu preciso entender mais como que eu estava morta e agora eu vivo e meus olhos foram abertos, e eu preciso conhecer esse Deus. E como que a gente vai conhecer esse Deus? A gente conhece esse Deus através de disciplinas espirituais. E o que é? Às vezes você nunca escutou esse termo, né? Disciplinas espirituais, o que é isso? Disciplina já não gostei, não sou muito fã de disciplina e tal, acho difícil, rotina, skincare, não consigo fazer, aquela coisa, né? Mas as disciplinas espirituais têm uma definição que eu vi um dia e que eu gostei muito dessa definição, que é maneiras comuns e diárias que Deus nos deixou para experimentarmos os benefícios do sacrifício de Cristo. A forma que a gente desfruta o relacionamento com o Senhor e desenvolve a nossa vida espiritual. Gente, olha que coisa bonita. As disciplinas espirituais são as maneiras comuns e diárias que a gente tem de desfrutar o sacrifício de Cristo. Ele nos salvou, Ele nos deu livre acesso a Ele. Nós fomos completamente transformados. Vocês entendem que a gente estava morto e a gente foi tirado desse reino de trevas e foi trazido para a luz, e muitas vezes a gente dorme nessa luz? E aqui a gente entra numa coisa meio circular. Porque, ok, a devoção a Deus, essa profunda devoção à piedade, ela me leva a ter atitudes desejáveis a Ele, que a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Mas como que eu tenho essa devoção e esse profundo desejo? E aí tem duas coisas. Primeiro, o nosso Deus veio aqui na Terra como homem, mas quando Ele foi embora, Ele deixou o Espírito Santo dEle para a gente. Você tem noção que Deus mora dentro de você? Que você tem o Espírito Santo dentro de você e é Ele quem nos aconselha, é Ele quem chamou você. A gente viu hoje isso no PED também. Nós, por nós mesmos, jamais escolheríamos Deus. Na lama de pecado, morto não escolhe. Morto não escolhe o que vai fazer. Na lama do pecado, Deus nos alcançou. O Espírito Santo realizou uma obra de vivificação na gente. Nós fomos completamente transformados. E agora a gente tem livre acesso ao Pai.
E aí, quando a gente entende isso, e a gente olha para isso, e olha para a grandiosidade de Deus, e teme a Deus, e ama a Deus, e deseja a Deus, não tem falta de tempo, não tem conversa. Eu preciso viver a minha vida para o Senhor. Eu vou sair no culto e no McDonald's, eu vou falar com os meus amigos do Senhor para as pessoas que estão lá. Eu vou falar do Senhor para as pessoas que estão ao meu redor. Eu vou glorificar Ele, eu vou louvar a Ele. Não tem outra escolha, não é tarefa mais. É simplesmente uma vida piedosa, uma vida de acordo com aquilo que eu fui salvo. Então, a gente vai falar de disciplinas espirituais, mas a gente vai falar de disciplinas espirituais que não estão voltadas para nós. Nossa concentração, nós estamos centrados no Senhor. Não é eu leio a Bíblia, eu oro, eu faço caridade. Não. Eu conheço o Senhor e Ele me fala sobre como Ele é bondoso. Eu conheço o Senhor e isso me faz ser bondoso com o outro. Eu conheço o Senhor, então eu preciso saber o que está escrito na palavra dEle. Eu conheço ao Senhor, então eu preciso conversar com Ele. Eu entendo de onde eu fui chamado, para onde eu fui chamado, e eu preciso viver de acordo com isso. E aí eu quero trazer, algumas coisas práticas, o que são de fato as disciplinas espirituais, e a gente tem algumas. A primeira é o estudo da palavra de Deus. A gente recebeu um livro, e não é um livro pequeno não, gente, tem muita coisa aqui. A gente recebeu um livro que nos revela quem é Jesus Cristo, é a própria palavra do Senhor. E a gente não é para a gente só ler essa palavra. E aí eu quero citar 5 coisas importantes sobre a palavra de Deus. A primeira é escutar a exposição da palavra de Deus. Você precisa ouvir pregações. Você precisa valorizar a pregação que tem aqui no domingo. Você precisa se concentrar nela. Você precisa escutar pregações ao longo do seu dia, ao longo da sua semana. Segundo, você precisa ler a palavra de Deus. Leia grandes porções, leia livros completos. Tenha o panorama do que é a Bíblia. Tenha noção do que a Bíblia traz, de qual que é a história da Bíblia, o que Deus está tratando aqui. Mas não só isso, terceiro, estude com profundidade. Então, a gente tem a visão do completo, a gente sabe o que a Bíblia está escrito, a gente lê livros e grandes porções, mas a gente lê e estuda com profundidade partes menores. A gente sabe qual que é o contexto daquilo, para quem aquilo foi escrito, o que o Senhor quer falar com a gente com aquele trecho. Estude a palavra de Deus. Se você não pega para entender o que você está lendo de fato, eu estou aqui lendo o livro de Efésios. Mas espera lá, qual que é o contexto disso? O que esse versículo aqui de fato está falando? Olha só, nossa, esse versículo aqui tem a ver com um versículo um pouquinho mais acima. Olha só o que Deus está me ensinando aqui. Estude a Bíblia com profundidade. Quarto, memorize versículos. Gente, a gente precisa ter um banco de versículos na nossa cabeça. Porque na hora do desespero, na hora da ansiedade, da crise de pânico, do medo, eu sei, a Lelê citou aqui, não andem ansiosos por coisa alguma. Porque a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, nos enche, nos transforma. Deus é um Deus de amor, tenha versículos, porque o Espírito Santo vai trazer eles à sua mente. Memorize versículos, memorize porções da Bíblia. 5, medite na Bíblia. A Bíblia nos traz, ela nos orienta a meditar. Não só leia, estude e saiba, tenha conhecimento, mas medite o que isso está falando a mim. O que isso se aplica na minha vida? Como que eu tenho vivido que não está de acordo com isso daqui? Medite na palavra do Senhor. Lá em 1 Timóteo 4 fala: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, e aqui é Paulo falando para Timóteo, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. A Bíblia nos instrui a estudar a Bíblia, a conhecer a Bíblia, a ler a palavra de Deus. Então, leia e estude, porque isso é você conhecendo o seu Senhor. Isso é você conhecendo o seu Deus, entendendo quem Ele é. Segundo, oração. Ah, Aninha, eu não sei orar. Não sei orar direito, não sei muito o que falar, não gosto de orar em público também. Gente, Jesus nos ensina a orar. Jesus é tão cuidadoso. Ele sabe do quão ruim que a gente é, que a gente não ia saber nem orar, que Ele nos ensina a orar. Lá em Mateus 6, 9 a 13 diz: portanto, vós orareis assim:
Pai nosso que estás no céu. Ore com intimidade. Pai nosso que estás no céu. Ele é seu pai. Como que você fica sem falar com o seu pai, que cuida de você, que cumpre as promessas dele? Santificado seja o seu nome. Ore adorando e reconhecendo quem Deus é. Santificado seja o teu nome, glorificado seja o Senhor. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ore pela obra do Senhor aqui na terra. Ore pelo que o Senhor tem feito. Ore para que você seja instrumento, para que você seja mão útil para o Senhor. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ore por provisão, peça o que você precisa pedir. Ore pelas coisas que você precisa, Deus nos ensina isso. Ele fala, um pai não vai dar para o filho o que ele precisa? Quanto mais eu, que sou um pai amoroso, peça o que você precisa pedir. Perdoa-nos as nossas dívidas, confesse os seus pecados a Deus. Se você não tem costume de fazer isso, faça. Confesse seus pecados a Deus. Não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Ore pela sua vida espiritual. Ore por crescimento. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ore com consciência de quem Deus é. De que Ele é o nosso rei e o reino é para sempre dele. O poder é para sempre dele. E a glória é para sempre dele. Jejum, eu acho que é uma disciplina espiritual talvez pouco falada. E, gente, jejum de televisão, rede social, não existe. É ótimo que você se abstenha dessas coisas. É ótimo para a nossa vida espiritual. Porque ele nos desconecta de coisas que às vezes a gente está até viciado, né? E nos faz olhar de volta para Cristo. Mas o jejum na Bíblia, ele fala especificamente sobre restringir o alimento ou até a água por um período de tempo, alguns dias. E aí é muito interessante, porque em Mateus 6 fala, tu, porém, quando jejuares, repara que ele não está nem falando, gente, jejua. É tão básico, que ele já assume que a gente já está jejuando, e ele fala, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejua, e sim a teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Entende que não é sobre atitude? Porque não é para ninguém ver. Não é para que as pessoas olhem para você e pensem, nossa, ela é cristã, bem crente ela, ou que elas olhem para você e falem, nossa, não foi no culto, tem 2 semanas. Estranho, né? Não é sobre atitude. É sobre conhecer o nosso Senhor. É sobre ser completamente devoto a Ele. Nas Escrituras, a gente tem o jejum sendo usado em momentos diferentes. A gente tem jejum como prática para arrependimento, quebrantamento por conta de pecados. A gente tem jejum em tempos de angústia e calamidade. A gente tem também como desejo intenso pela resposta de Deus, pessoas jejuando, pedindo respostas de Deus. Jejue. A Bíblia nos instrui a jejuar. Quando a gente se abstém da nossa carne, ou a gente suprime ela, a gente dá foco ao nosso espírito, jejue. E o jejum, ele precisa estar junto com a oração. Você não só jejua, você jejua e se dedica à oração. Porque o seu objetivo não é, nossa, que bonito aquela... Eu fico imaginando no tempo dos fariseus, né? A pessoa toda capenga lá, tipo, o que foi? Ai, que eu estou jejuando. E Deus fala, não. Não é isso. Não é isso. O jejum é para que você me conheça mais. As pessoas não precisam saber que você está jejuando. Mas jejua não por você. O centro não é você. Porque eu jejuo. O centro não é você. O centro é o Senhor. Porque eu entendo que eu não seria nada sem Ele. Eu entendo de onde eu fui tirada. Caridade. Gente, se você não gasta nenhum momento do seu dia, da sua semana, dos seus recursos, para o outro, você não está vivendo uma vida cristã. Lá em Tiago 1,27 fala, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é essa, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é essa, visitar os órfãos e as viúvas. Qual foi a última vez que você fez algo para alguém? Que você deu uma oferta? Mais básico ainda, você sabe aqui ao seu redor o que seus irmãos estão passando necessidade?
Às vezes você não vai ajudar com dinheiro, mas você vai ajudar com uma oração, dando uma atenção, trazendo consolo, levando para tomar um sorvete. Sabe? Você olha para além de você em algum momento da sua semana, do seu mês? Você tem sido uma pessoa caridosa? E aí Mateus vai complementar, ele fala, tu, porém, ao dares a esmola, de novo, ele está entendendo que você dá, ele está entendendo que você é caridoso. E quando você der esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Não é por aparência, não é para parecer cristão, não é porque o que será que as pessoas vão pensar. É porque se eu tenho um Deus que me deu tudo, e tudo que eu tenho vem dele, toda a provisão que eu tenho vem dele, eu preciso ser instrumento. Se é um Deus que dá, um Deus que ama, eu preciso ser uma pessoa que dá e uma pessoa que ama. Confissão de pecados, e talvez esse seja a disciplina espiritual mais difícil, porque ela envolve quebrar nosso orgulho. E se você não se considera uma pessoa orgulhosa, eu sugiro você reconsiderar, porque nós somos pessoas muito orgulhosas. E para a gente confessar um pecado é algo extremamente difícil. Não sei se você já confessou algum pecado para alguém, mas é algo difícil, porque quebra o nosso orgulho, quebra essa imagem que a gente luta tanto para manter, de que nós somos bons, que nós somos perfeitos, que, nossa, você viu o que aquela pessoa fez? Eu não faria isso. Nossa, que pecadão, né? Que pecadão. Nós somos pecadores, nós somos todos pecadores, e pecadores iguais diante de Deus. O seu pecado não é menor que o pecado do seu irmão. E você precisa confessar. Lá em Tiago 5,16 fala, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Confesse os seus pecados, que você vai ser curado. E aqui não é confessar a Deus. E a gente precisa confessar nossos pecados a Deus. Mas nós precisamos confessar os nossos pecados aos nossos irmãos. Isso não é opção, gente. Não é opção. E pode ser difícil, eu sei que é difícil. De verdade. Mas isso traz cura. Isso traz cura. E as pessoas que estão aqui, os cristãos que você tem ao seu redor, pessoas maduras na fé, elas não estão lá para te julgar. Aqui fala, confesse uns aos outros e orai uns pelos outros. Nós somos uma família em Cristo e a gente precisa se edificar. E a gente precisa ter liberdade de confessar as nossas dificuldades para que possam orar com a gente. E que a gente possa vencer as coisas e crescer em Cristo. Confesse seus pecados. Adoração. Gente, adoração é uma reação natural do cristão a compreender e conhecer quem o Senhor é. Não tem como você estar lendo sua Bíblia e orando e entendendo quem Deus é e não automaticamente querer louvar e engrandecer o nome dEle. Tu és santo, tu és incomparável, tu és amoroso, Ele é o próprio amor. A adoração é uma resposta natural. Não é uma tarefa, não é um check, é uma resposta natural. Adore, coloque louvores no seu dia a dia. Se você não tem nem coragem de mostrar seu Spotify, mude isso. Adore ao Senhor, e aí não é só cantar louvores, e nossa, eu gosto muito dessa música, vou colocar aqui para tocar. Mas a adoração, ela vem de dentro. Ela vem dessa disposição, dessa devoção interna ao Senhor. Adore ao Senhor com todo o seu ser. Comunhão. Comunhão também não é opcional, gente. Não existe carreira solo na vida cristã. Não existe. Eu sou introvertida, eu estou aqui lutando com meus pecados, eu vou no culto e tal, mas, e também, sabe, Aninha, é complicado, porque tal pessoa faz umas coisas que me irritam tanto. Fico tão estressada. Não dá. Não, Aninha. Você viu aquilo? Não tem como. Não dou conta. Essa pessoa é seu irmão em Cristo. E assim, com todo respeito, eu não estou nem aí se ela te irrita. Ela é seu irmão em Cristo, e nós precisamos viver em comunhão. Nós precisamos deixar de lado o nosso orgulho, a nossa hipocrisia, porque é lindo virar para uma pessoa que fez uma coisa e julgar e falar, meu Deus. Sendo que, às vezes, a gente só sente isso porque os nossos pecados não são aparentes. Mas por dentro, sozinha, na nossa casa, a gente sabe que a gente é pecador. A gente sabe que a gente faz coisas completamente abomináveis aos olhos de Deus. Então, vamos olhar com compaixão para as pessoas ao nosso redor?
Vamos praticar a comunhão que Deus nos chama para praticar. Em 1 João 1,7 vai falar. A comunhão, 1 João 7. Mas se andarmos na luz, se a gente está diante dessa luz que nos transpassa, que nos ilumina, se a gente está acordado diante dessa luz, se a gente olha de volta para essa luz e a gente conhece essa luz, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. É uma consequência direta. É uma consequência direta. Se você está na luz, se você anda na luz, você tem comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Existe cura na comunhão. Existe edificação. Vir no culto não é opção. Não é opção. Pô, eu vou na célula porque, se eu não for, aí eu sei que vão me mandar mensagem falando que eu fiz falta, e aí vai parecer que eu não estou muito engajada, que eu não sou muito... Não é isso, gente, não é isso. Se você não quer ir porque você não quer ir, não vá. Mas se você entende quem você é em Cristo, se você entende que o Senhor te salvou, e se você foi salvo, e tem essa compreensão, se você está diante dessa luz, não tem outra escolha. Você quer conhecer, você quer saber o que seu irmão em Cristo vai falar na célula, o que ele tem para te acrescentar. Não tem opção. Se você quer viver uma vida piedosa, sirva. Não importa se você tem 1 mês de convertido, se você tem 3 meses, se você tem 1 ano, se você tem 30 anos, você precisa servir. Nós fomos chamados para servir, e não é nem só servir na igreja local, é servir onde você estiver. Viu um lixo na rua, sirva. Jogue no lixo. Viu que tem louça ali na cozinha e ninguém está lavando, vai lá e lava. O serviço não é só coisa aparente, não é só vir aqui na frente e cantar um louvor, não é só vir aqui pregar. O serviço não é isso. O serviço é qualquer coisa que sirva o reino de Deus, então sirva. Sirva na sua casa. Sirva na igreja, sirva no trabalho, sirva as pessoas ao seu redor. Sabe aquela pessoa da sua faculdade que é chata, que ninguém dá conta e que às vezes ela precisa de ajuda? Seja amorosa. Sirva essa pessoa. Mostre o amor de Cristo para ela. Isso não é opção. E isso não é obrigação no sentido de cumprir tarefa. Isso é produto de uma convicção interna que não vem de nós, vem do Espírito Santo. De que eu entendo de onde eu fui tirada. E eu sei, eu quero viver o meu dia completamente prostrado diante do Senhor. Eu quero orar sem cessar. Eu quero estar atento ao meu redor, porque eu quero saber onde Deus quer me usar. Eu quero entender quem está ao meu redor e que precisa de oração. Viva o seu dia de forma piedosa. Vive sua semana de forma piedosa. Viva conforme você foi chamado. Viva de maneira digna da sua salvação. Eu quero terminar lendo um versículo que está em Colossenses. Colossenses 1, a partir do versículo 9. Por essa razão, nós também, desde o dia que o ouvimos, e aí Paulo está falando de Epáfras, ele estava falando sobre os Colossenses para Paulo. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Conheça a Deus. Conheça de forma íntima e profunda quem é o Senhor. Corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da tua glória, em toda paciência e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos da luz. Nós fomos chamados para a luz, nós estamos diante dessa luz. Nós precisamos olhar para essa luz e andar de acordo com ela. E no final, a gente vai participar da herança dos santos da luz. Ele nos tirou do poder das trevas
e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, se você tem vivido uma vida ímpia, Deus pagou pelo seu pecado. Nós somos completamente redimidos. Ande na luz. Não esteja dormindo nessa luz. Ame a Deus, tema a Deus, deseje a Deus. E essas coisas vão ter um fruto, que são atitudes agradáveis ao Senhor. Viva uma vida piedosa. Exercita-te na piedade. Paulo fala para Timóteo, exercita-te na piedade. É um exercício. É uma decisão. É algo que vem de dentro. Não são só atitudes. E Aninha, mas é tão difícil, às vezes eu sinto que uma hora estou tão boa nisso e aí na outra hora eu já não estou tão boa. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Deus te deu o Espírito Santo. E o nosso Deus é um Deus que tira o coração de pedra e troca por um coração de carne. O nosso Deus é um Deus do impossível. Nossa, parece impossível viver dessa forma. Minha vida é corrida, eu tenho tanto